Boa noite, a paz do Senhor. Boa noite, a paz do Senhor. Muito bem. Como eu estou feliz de estar aqui com vocês. Que alegria, que privilégio. É minha segunda vez aqui, eu nunca estive num culto, mas já estive aqui presente num trabalho de música, a convite do pastor Isaac, a quem eu agradeço muito o convite e toda a amizade que nós estamos construindo. Muito obrigado. Também quero agradecer o convite da Elizabeth, do Ministério de Louvor. Nós nos conhecemos aqui nessa ocasião e faz um pouquinho de tempo, alguns meses atrás, não me lembro exatamente a data, mas foi um tempo maravilhoso de Deus e eu estou assim já muito agradecido por tudo que nós já temos recebido nessa noite. Fomos impactados com a adoração e o louvor dirigido pela nossa irmã Paloma, e agradecemos também a unção e a graça de Deus sobre a vida dos músicos da banda. Que Deus continue abençoando o ministério de vocês. Como é bom a gente estar na casa do Senhor, não é mesmo? Eu quero me apresentar a vocês. Eu sou o pastor Marcos Araújo, sou casado com a Denise há 25 anos. Nós temos 2 filhos, Lucas, que também tem 25 anos, e vai fazer 26 agora, e casa em janeiro, logo logo eu serei sogro, olha aí, né? Claro, o meu penteado já é um penteado de sogro, eu imagino, né? Mas já estou nessa linha aí. E tem o Mateus, que tem 20 anos, e eu também aqui estou trazendo saudações do meu pastor Rubens, lá de Pirituba, Cristo Centro Pirituba, mandando saudações e abraços, e o meu agradecimento também ao pastor Rogério, por ter nos recebido aqui, a sua esposa Débora, muito obrigado por tudo. E eu quero, irmãos, falar um pouco a respeito do meu trabalho. O pastor Isaac me pediu que eu pudesse me apresentar a vocês. Eu tenho tido o privilégio, não somente de servir a Deus dentro da casa de Deus, mas servir a Deus fora das 4 paredes, né? Como maestro. Eu tenho formação na área de música, graças a Deus, uma formação vasta, consistente, mas eu tenho vivido milagres de Deus e depois eu vou compartilhar algumas coisas com vocês. Deus tem me levado a muitos países. Já estive em 3 continentes, ainda faltam 2, e eu sei que existem promessas de Deus para nos levar a esses lugares. E eu tenho não somente vivido essa experiência de poder reger orquestras muito importantes, orquestras entre as melhores e mais importantes do mundo. Tive o privilégio de reger a Orquestra Nacional da Rússia, uma das 5 melhores orquestras do mundo. Mas o mais interessante é que, onde a gente chega, não chega um maestro somente, chega alguém que serve a Deus. E quando nós chegamos, por misericórdia de Deus, as pessoas reconhecem que ali vai um servo de Deus. E a bênção de Deus vem se multiplicando nesses lugares, e nós estamos muito gratos a Deus por isso. Eu quero, então, rapidamente ler com vocês, nós vamos falar sobre o tema, restaurando o altar. Nós vamos usar o texto base, que já foi lido aqui, e eu quero só mais uma vez ler alguns versículos, Joel capítulo 2, versículo 12 em diante, e quero me focar em alguns versículos aqui. Diz assim: agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não envia a desgraça. Talvez ele volte atrás. Arrependa-se e, ao passar, deixe uma bênção. Quero me focar até aqui. Quero explicar para vocês como nós vamos nos mover nesses dias. Vamos dizer que nós vamos ter uma trilogia de mensagens. Começando no dia de hoje, depois amanhã pela manhã e depois amanhã à noite. E hoje o meu foco da mensagem é restaurando o altar, um lugar e um tempo de arrependimento. E nós estamos assim vivendo
momentos muito difíceis mesmo, como a Paloma já mesmo disse, nós estamos num tempo assombroso, nós estamos assim, como diz a própria palavra de Deus, vivendo aquilo que o profeta Joel também já predizeu, já falou, já anunciou que isso aconteceria, né? E muitas ocasiões desse momento difícil que nós estamos vivendo, lamentavelmente, isso também tem acontecido dentro da casa de Deus. Infelizmente, nós estamos talvez nos acostumando com um tipo de relacionamento muito aproximado entre o que acontece fora dos domínios do Senhor e dentro dos domínios do Senhor. Parece que, de alguma maneira, nossa capacidade de perceber as coisas estão um pouco limitadas no que se refere a saber aquilo que agrada efetivamente a Deus e aquilo que desagrada a Deus. E por alguma razão, nós devíamos estar preocupados e por alguma razão isso não tem acontecido como deveria acontecer. Talvez, dentro de uma multidão de pessoas chamadas por Jesus, talvez nem todos ou muito poucos estão realmente com seus olhos abertos para o que está acontecendo. Mas a gente deveria ter questões, e essas questões deveriam estar no nosso coração, seriam: como é que eu tenho contribuído, então, para romper essa relação com o mundo? Como eu tenho agido, de acordo com as oportunidades que Deus me dá, para deixar muito claro a diferença de ser parte desse reino onde o Senhor domina e desse reino onde as trevas dominam? São perguntas que nós temos que fazer. E se eu não tenho clareza nessa divisão, como é que eu tenho contribuído, então, para a restauração do altar de louvor e adoração a Deus? Como? Será que nós não temos também que perguntar, será que de alguma forma nós não temos contribuído com a corrupção do altar? Será que nós não estamos realmente vivendo uma vida autêntica da presença de Deus? Estamos vivendo os seus desígnios perfeitos? Sabe, o profeta Joel, ele nos ajuda a entender muito bem isso. Se você correr para o capítulo 1, você vai ver a descrição de um cenário completamente caótico. E qualquer semelhança não é mera coincidência com o que nós estamos vivendo hoje. Um cenário completamente destruído. Ele descreve essa situação. A terra foi tremendamente assolada pelas mãos de Deus. Foi algo tão forte que Joel começa fazendo uma pergunta: já aconteceu algo assim em outros dias? Ele pergunta aos anciãos e fala: de alguma maneira vocês têm registros de um acontecimento tão forte como este? De alguma forma vocês sabem ou tiveram informação de uma situação tão caótica como nós estamos vivendo? Não havia registro disso. E depois no versículo 3, ele afirma assim: o que nós estamos vivendo é algo histórico. Se você ver o versículo 3, isso fica muito claro. Porque ele está dizendo assim: olha, conta para os seus filhos e netos, e contem à geração seguinte o tipo de momento caótico que nós estamos vivendo. E eu pergunto para você nessa noite: será que nós não estamos vivendo um momento espiritualmente tão caótico quanto esse momento de Joel, do profeta? E a grande questão é, ele estava trabalhando o entendimento das pessoas no que se refere à relação dessas pessoas com Deus. E o conceito aqui é: a minha relação com Deus afeta como eu vivo na terra. A praga dos gafanhotos, a seca, o fogo, as calamidades, a morte dos animais, a seca das fontes, a morte dos animais, tudo isso estava se referindo ao juízo de Deus
em função de uma relação com Deus completamente corrompida e perdida. Se eu não tenho uma relação verdadeira com Deus, se eu não estou realmente ligado com Deus, eu estou completamente vulnerável. E essa vulnerabilidade, ela tem dois campos. O primeiro dele é, nós estamos vulneráveis aos ataques do inimigo. Se eu não tenho uma relação verdadeira com Deus, eu estou dando porta e espaço para que ataques do inimigo venham sobre a minha vida. Segundo, se eu não tenho essa relação com Deus, eu estou dando espaço para que o juízo de Deus venha sobre a minha vida. E aí talvez você esteja perguntando assim, tá bom, o que deve ser pior, né? Pior é ter o ataque do inimigo contra a nossa vida. Eu vou te dizer que não. A palavra do Senhor diz que horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Sabe? Porque todo o poder está nas mãos de Deus. Sabe, se o inimigo te atacar, do céu pode vir uma ordem e dizer assim, não encosta nele. Porque Deus, Ele é poderoso. E Ele domina todas as coisas. Agora, você e eu temos uma relação rompida com Deus. Quem que nos livrará do juízo de Deus? Não é fácil. Como me relaciono com Deus está diretamente ligado às minhas alegrias e vitórias, às minhas tristezas e derrotas. O capítulo 1 mostra completamente isso. O povo havia se corrompido. O altar do Senhor estava corrompido. E a relação com Deus havia sido deteriorada. Mas a relação foi deteriorada pelo povo. Pelo povo. Segundo aspecto, se eu quero ter um lugar e um tempo de arrependimento com Deus, eu preciso ter uma vida de temor a Deus. Sabe o que está acontecendo no capítulo 1? Tudo isso que veio sobre o povo não é por uma simples desobediência, não. Vai chegar na parte que nos toca agora. Não é. Toda a justiça de Deus veio sobre o povo naquela ocasião, por causa do culto degenerado, por causa de um culto completamente corrompido. Um excesso de participantes embriagados. E sacerdotes completamente negligentes, que deixaram que uma série de práticas pagãs, elas pudessem diminuir ou tirar por completo a pureza da adoração. E quando não há pureza na nossa adoração, quando o culto está completamente degenerado, sabe o que acontece? Vem a justiça de Deus. O Senhor não negocia o seu senhorio com ninguém. E sabe, o Senhor não tolera que nós venhamos à sua presença, construir um altar de adoração, vivendo uma vida ligada com tudo aquilo que não agrada ao Pai. Culto degenerado, o povo perdeu o temor a Deus. Eles estavam cumprindo rituais, eles estavam sendo religiosos. Sabe o que eles estavam fazendo? Cumprindo a escala do louvor. Hoje eu estou escalado, então fazer o quê, né? Vou ter que chegar 4 horas, não sei que hora que é o culto, eu vou ter que chegar 8 da manhã, né? Porque eu tenho que cumprir. Bom, eu tenho que tocar. Eu vou lá cumprir um rito. E era justamente isso que estava acontecendo com o povo. E era justamente isso que acendeu a ira de Deus. Religiosidade, ritualização das coisas e falta de essência, falta de verdade, falta de entrega, falta de derramamento na presença de Deus. Sabe? Às vezes a gente está aqui e uma presença de rito ou religiosa
Inclusive a gente manifesta na maneira que a gente serve os nossos irmãos. Às vezes nós não queremos servi-los bem. Sabe por quê? Porque eu já vim para o culto. Eu já cumpri a minha escala. E estender a mão para o meu irmão e dizer para ele, estou com você, é muito já. É muito. Rituais. Vou à igreja todo domingo. Vou à igreja. Né? Visto o meu personagem evangélico. E vou para a igreja. Sabe, irmãos? Um culto ritual. E eu vou dizer aqui. Não é que eu estou falando somente com a igreja, não. Eu falo conosco, músicos. Também. Nós precisamos tomar muito cuidado, sabe? Para que nós não cultuemos a nossa própria personalidade. O que nós estamos fazendo no altar de Deus? Estamos adorando ao Pai. Estamos entregando aquilo que Ele realmente merece e espera de nós. Ou estou aqui porque tenho uma capacidade absurda para cantar e para tocar e para entregar para Deus aquilo que eu posso fazer sem nenhum esforço. Os participantes estavam embriagados, é o que a Bíblia diz. E aqui eu não estou fazendo nenhum juízo de valor sobre a questão da bebida, não vim aqui para trazer doutrina, não é o meu papel. A igreja tem um pastor aqui, que é o pastor Rogério. O que eu quero falar sobre embriaguez é porque a embriaguez, ela tira a tua consciência. E o apóstolo Paulo, ele diz na segunda carta de Coríntios, que tudo aquilo que a gente entrega ao Senhor como adoração, tem que ser também com entendimento. E muitas vezes, as pessoas, elas estão embriagadas no sentido de terem perdido completamente a consciência do que elas devem fazer para o Senhor. Sabe? Ou a embriaguez tira completamente a nossa consciência, ou ela dá coragem para a gente fazer aquilo que sobriamente nós não faríamos. Sabe quando a gente enfrenta uma autoridade? Sabe quando a gente cruza a linha do pecado? Sabe? Oh, Jesus, tem misericórdia. É uma palavra dura, mas é o tema que vocês me deram. Sabe quando a gente vai buscar força dentro de nós mesmos para agir de maneira que possa romper com a vontade de Deus, é porque nós estamos sem consciência e embriagados em nós mesmos. Em nós mesmos. Joel, ele anuncia que aqueles que viviam entregues aos prazeres, ao vinho e à embriaguez, eles estavam completamente indiferentes a tudo. Joel estava anunciando, olha vocês que estão vivendo esse tipo de vida, que corromperam o altar de Deus, o juízo está chegando. A conta, vocês já vão ter que prestar, vão ter que render contas. E eu quero abrir os olhos de vocês, tomem cuidado. Tomem cuidado. Muitas vezes, nós estamos tão perto do perigo, e nós estamos achando que nós podemos com perigo. Muitas vezes, o Senhor nos coloca em situações, ou nos permite viver situações, para que você diga assim, eu não vou aí, porque aí eu não posso ir. Aí não é o meu lugar. E às vezes falta consciência, em nome de uma suposta super espiritualidade, de que a gente pode cruzar essa linha. Sabe, Deus é um Deus zeloso. Deus é um Deus cuidadoso. Deus é um Deus que te ama de uma forma tão especial, que Ele não vai permitir que você viva uma vida dupla. Se está faltando consciência, se há uma embriaguez do entendimento da palavra de Deus, se está te faltando isso, vamos nos despertar. Vamos despertar, vamos acordar. Sabe, o vinho,
ou a embriaguez, adormece, anestesia os nossos sentimentos. Sabe, há um teólogo que diz que o vinho, ele não estava condenando o uso do vinho, mas o que ele estava condenando era a embriaguez relacionada ao que o vinho trazia. E de novo, é isso que nós precisamos entender. Tomem cuidado, para que não haja nenhum tipo de embriaguez intelectual ou emocional que te tire completamente daquilo que Deus quer fazer na tua vida. A palavra também fala que o culto estava corrompido por práticas pagãs. Sabe o que acontece? A ausência de consciência permitiu ao povo abrir portas para uma cultura pagã. Talvez as perguntas deles deveriam ser assim: por que nós devemos ser diferentes dos outros? Realmente Deus não se agrada de certas coisas? É muito importante a gente ter a consciência de que práticas pagãs, muitas vezes elas estão entrando dentro da igreja e a gente está falando assim: o que tem de mais esse negócio? Qual que é o problema de viver uma vida assim? O evangelho mudou, o evangelho se atualizou. Na verdade, irmãos, o evangelho não muda. Não muda, porque ele é atemporal. Ele é escrito pelas mãos de Deus, num tempo que nem você nem eu somos capazes de entender, que se chama eternidade. Aquilo que é eterno não se corrompe com o tempo. Aquilo que é um desígnio eterno de Deus, nós podemos chegar no ano 10.000, se o Senhor não voltar. Aquilo que Deus estabeleceu não muda. Nós estamos na era do normal, tudo é normal. Ou, de repente, relativo. Relativo. Uma era de relativismo. Os sociólogos chamam que nós estamos vivendo a sociedade líquida. Sabe por que líquida? Porque se pode derreter todos os fundamentos, todas as bases. Ninguém quer viver mais isso. Será que isso não é uma prática pagã que tem entrado na nossa igreja, nas nossas igrejas, e não tem corrompido o altar do Senhor? O Senhor quer restaurar o nosso altar, mas nós precisamos mudar muitas coisas. Sabe, a prática pagã também se refere a uma vida pecaminosa. Não aquela vida de pecado que todos nós, que estamos na marca do pecado original, homens comuns, criados e que fomos gerados em pecados, mas eu me refiro ao pecado consciente. Uma vida de pecado consciente. E todo domingo eu vou para a igreja, eu vou para o altar do Senhor, eu vou tocar o meu instrumento, eu vou empunhar um microfone, eu vou orar pelas pessoas, eu vou pôr a mão sobre pessoas. Que perigo nós estamos vivendo. Que momentos difíceis nós estamos vivendo. Consciências adormecidas. Esta embriaguez, ela está produzindo, sim, uma vida de pecado. Mas tem um outro aspecto que também trouxe o castigo de Deus, trouxe o juízo de Deus, ou foi anunciado o juízo de Deus, que é a negligência. Os líderes, os sacerdotes, os ministros estavam negligenciando com as coisas de Deus. Sabe, se você quer saber ou quer viver excelência, seja excelente nas pequenas coisas. Começa sendo excelente nas pequenas coisas. Sabe? Se você está começando na música, você vai tocar um acorde do Dó maior, faz a tríade bem bonitinha. Repita isso milhares de vezes. Até que depois você possa adicionar outras notas aí que compõem um acorde mais dissonante. Mas faça com excelência. E a excelência a gente mede nas pequenas coisas. Chegar no culto, se desligar e se desconectar de todas as coisas e se conectar ao trono da graça é uma pequena atitude que pode trazer sobre a tua vida
uma grande excelência. Onde é que nós estamos negligenciando? Teve um tempo da minha vida, e eu tenho aqui 8 testemunhas, que eu não estava satisfeito com o tipo de sacrifício que eu estava oferecendo a Deus no louvor. Porque para nós que somos músicos e que estudamos tanto, uma série de coisas elas se tornam muito lógicas. Até porque, de fato, existe uma lógica. Existem estruturas musicais muito ordenadas e estabelecidas, que depois de você fazer tantas vezes aquilo, a coisa fica tão translúcida, que você não precisa mais ficar repetindo. E isso começou a me incomodar. Falei, não. Me veio aquele texto de Davi, né? Que quando ele precisa de um lugar para estabelecer um altar, e ele fala assim, não, eu não vou, alguém oferece o terreno, não, eu te dou aí, rei, você pode fazer. Ele falou, não, eu não vou fazer nada para o meu Deus, que não custe algo de mim. E aí eu lembrei desse texto e eu comecei a falar, quer saber, tocar o piano quase não está me custando nada mais. Eu preciso fazer algo mais para Deus. Eu preciso sair dessa possibilidade de um espaço de negligência. Eu não posso, eu mesmo, produzir um lugar de negligência para a minha vida. Eu preciso caminhar em excelência. Um altar também se corrompe por negligência. Um altar também se corrompe por falta de excelência. E o altar se corrompe, como diz o texto, a perda da pureza na adoração. O tempo todo a palavra de Deus nos chama para uma vida santa. E ser santo é ser separado. Ser santo é estar completamente desconectado daquilo que desagrada a Deus. Que tipo de comunhão pode haver entre os santos de Deus e aqueles que estão corrompidos pelo pecado? E como é que nós vamos manter a pureza da adoração a Deus se nós estamos enraizados e enlaçados com quem não crê na palavra de Deus? Sabe? O que está acontecendo com a gente? Por que nós estamos negociando tanto? Por que nós estamos permitindo certas alianças? Por que nós estamos fazendo certas alianças? Por que nós temos caminhado ao lado de algumas pessoas? Que nós, à luz da palavra de Deus, sabemos que não são pessoas para que a gente possa caminhar. A gente pode cair naquele erro de que, não, mas eu estou caminhando porque eu vou mudar a vida dele. E sabe o que eu sempre ensinei para os meus filhos? Se você não tem força para influenciá-lo, pula fora. Sai dessa. Me lembro muito bem, na minha infância, eu já contei isso nas classes lá de aula da igreja. Tinha um irmão na nossa igreja, não é a igreja que eu faço parte, na minha infância é isso. E um belo dia ele chega na igreja e diz assim, olha, pediu a oportunidade. Ele falou assim, olha, igreja, eu quero avisar vocês que vocês vão notar a minha ausência durante um tempo. Porque Deus colocou no meu coração que eu tenho que ir até um centro de Umbanda, que é perto da minha casa, e eu tenho que ir lá converter todo mundo. Então, eu vou me dedicar a essa missão que Deus me deu. Eu vou ficar bastante tempo cuidando dessa missão. E depois, assim que eu terminar e trazer todas aquelas pessoas aqui para a casa de Deus, eu volto. E aí ficou todo mundo olhando, eu era uma criança, meu pai me contou depois que o pastor foi atrás dele e falou, irmão, não faz um negócio desse. Onde você está com a cabeça, meu irmão? O que você está fazendo? Para onde você está querendo ir? Cuidado. Ele desapareceu por muitos meses. Depois passam anos e não aparece o nosso irmão. Depois de muito tempo, ele aparece completamente doente, destruído. Sabe? Completamente afetado, com doenças no corpo. E morando na rua,
como um mendigo. Porque não soube separar as coisas. Quis levar aquilo que é puro, santo, separado, irrepreensível, para um lugar que não é puro, não é santo. Meus irmãos, se nós queremos viver os milagres de Deus, se nós queremos ver o altar com fogo tremendo dos céus, nós precisamos fazer a separação entre o que Deus não se agrada e aquilo que Ele nos chamou para fazer. Muitas vezes as nossas escolhas estão nos fazendo divorciar de Deus, sabe? Salmo 1, versículo 1 diz: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta numa roda de zombadores ou escarnecedores. Para mantermos a pureza da nossa adoração, eu te pergunto, quais os conselhos que nós estamos ouvindo? Quantas vezes aconselho vivo na palavra de Deus? Quantas vezes aconselho sábio na casa de Deus? Quantas vezes aconselho sábio da boca das nossas autoridades, dos nossos pastores, mas nós não queremos. Nós não queremos, porque não foi aquilo que nós queríamos ouvir. Mas muitas vezes é aquilo que nós precisamos ouvir. O Salmo 1, versículo 1 diz que não imita a conduta dos pecadores. Que conduta nós estamos imitando? Quem nós estamos seguindo? Esse é um termo tão usual nos dias de hoje, né? Porque hoje você pode perder a pureza da sua adoração, não somente caminhando lado a lado, mas você simplesmente seguindo nas redes sociais, você pode se corromper. Tudo se transformou na era que nós estamos vivendo em algo superlativo. Antes, minha mãe tinha que dizer: Marquinhos, cuidado com quem você vai andar, menino. Não é? E hoje, acesso a tudo na tua mão. Quem que nós estamos seguindo? Como é que nós podemos ter relação ou escutar aqueles que zombam a palavra de Deus? Não, mas os meus amigos, eles respeitam. Mas aquele que não crê está escarnecendo do que Deus nos deu. E se está escarnecendo do que Deus nos deu, não ande junto. É tempo de romper com o mundo. Tempo de romper com o mundo. A perda da pureza na adoração é justamente em função de aceitar um modo de vida, usando um termo musical, que tenta harmonizar a casa de Deus com as coisas fora da presença de Deus. É aí que nós perdemos completamente a pureza. É um grande engano achar que toda e qualquer expressão de adoração é de Deus. Eu me lembro muito bem, há muitos anos atrás, num aniversário de um coral que eu fui convidado para pregar. E depois, no final, nós começamos a orar. E aí se levanta um rapaz e começa a falar em línguas estranhas. E aí, toda a liderança da igreja disse assim: foi batizado. Foi batizado. E eu falei: não, tem alguma coisa estranha aí. Tem alguma coisa estranha aí. Não trazia paz ao meu espírito. E daqui a pouco aquele homem começou a falar em línguas, e línguas, em línguas. E começou em alta voz bradar uma série de palavras de maldição e palavrões. E aí, estendi a mão e repreendi, porque era um demônio.
um demônio falando em línguas e adorando supostamente a Deus. Precisamos tomar cuidado para que a nossa adoração seja pura, de maneira que a nossa boca não seja usada e manipulada por aquele que veio para roubar, matar e destruir. Somente Deus para nos guardar disso. E sabe, muitas vezes nós nos enganamos, nós acreditamos que isso está acontecendo. Mas a terceira coisa que eu quero dizer para vocês nessa noite, nós falamos, em primeiro lugar, que a nossa relação com Deus afeta a nossa vida na terra. Falamos que precisamos de uma vida de temor. E agora eu quero falar sobre tempo de arrependimento. E é a hora que Joel, ele se dirige aos sacerdotes, aos ministros, aos líderes espirituais do povo, exigindo que eles tivessem uma posição diferente. Exigindo deles que eles deveriam lamentar e chamar o povo para um arrependimento sincero, como o pastor mencionou aqui. Porque sem arrependimento sincero, não existe restauração, nem de vida, nem de altar. Não existe nada. Em primeiro lugar, o que ele disse aqui, vocês precisam chorar. E chorar muito. Chorar pelos seus pecados, mas chorar pelos pecados de todos. Se queremos viver a restauração do altar de Deus, nós precisamos chorar. Precisamos abrir mão de todas as coisas que nós temos, tudo aquilo que tem nos impedido, e é um choro humilhado. É um choro humilhado, um choro sentido, e é um choro constante, um choro arrependido, é um choro doído. Sem chorar dessa forma, como é que nós podemos viver a restauração do altar de Deus? Nós, líderes, ministros de louvor, de adoração, nós estamos preocupados com tantas coisas. Será que o VS está beleza? Será que o pessoal da mídia vai dar conta de fazer as transições de letra do jeito que eu pensei, porque eu mudei alguma coisa? Mas qual é o tempo que nós temos gastado chorando na presença de Deus? Qual é o tempo que nós temos insistido com o Senhor? A primeira coisa que nós devemos fazer é chorar. A segunda coisa, jejuar. E jejuar não é simplesmente abrir mão de comer. Porque se você abrir mão de comer e não se ligar ao trono da glória, você está fazendo dieta, irmão. Jejum intermitente, sei lá, chama do que você quiser, mas você não está fazendo jejum que agrada a Deus. O jejum é aquele que tem pressa. O jejum é para aquele que tem pressa da presença de Deus. O jejum é para aquele que busca a resposta de Deus com urgência. O jejum é aquele que deseja cortar uma fila, se é que existe uma fila, para chegar na presença de Deus. O jejum abrevia as coisas. O jejum aproxima a relação. O jejum, ele agrada o coração do Pai de uma forma que ele se inclina para você, que ele se inclina para mim e nos ouve. Jejum. Clamar a Deus, jejuar. E em terceiro lugar, um clamor coletivo. Nos juntarmos como igreja, nos juntarmos como corpo do Senhor e clamar, e levantar a nossa voz com toda a força e pedir a misericórdia e a graça de Deus e dizer: eu estou arrependido, eu quero viver algo novo de Deus, não quero as mesmas coisas mais, não quero uma vida corrompida. Nessas andanças que Deus tem me permitido viver, eu estive no México recentemente, alguns meses atrás.
E eu tinha uma agenda muito intensa para cumprir. Eu tinha uma semana de masterclasses, de aulas que eu ia dar para os regentes de todo aquele país. 51 maestros profissionais de vários lugares. 45 do México, 3 brasileiros que saíram daqui para lá para ter esse curso. E um argentino, um colombiano e um venezuelano. Eu tinha uma semana com uma orquestra residente, trabalhar com eles, todo o papel que um regente faz. E também, eu tinha que, depois dessa semana, eu tinha 2 concertos para realizar, na mesma semana, com 2 orquestras diferentes, ensaiando uma pela manhã e outra pela tarde. Havia tempo para alguma coisa? Não. Só que quando eu saí de Cristo Centro Pirituba, Deus falou comigo assim: esteja atento, que eu vou usar a tua vida. E aí quando eu chego no México, o maestro da orquestra que vai me buscar, ele chega, vai me buscar, depois do ensaio, passamos o primeiro ensaio, ele vai me levar para jantar, e aí eu descubro que ele é pastor. Vão entendendo a coisa. E esse homem orava há mais de 10 anos para que Deus trouxesse alguém, para que ele pudesse entregar o seu coração por completo e se arrepender de coisas que ele estava vivendo. E de repente chega eu lá, para trazer a palavra de Deus, e eu não sabia, mas eu sabia que Deus iria usar a minha vida. E aconteceram muitas coisas, houve um tempo de restauração muito grande. Eu tive uma semana tão cheia, essas 2 semanas, mas ainda assim eu preguei em 5 cultos lá. E fui ministrar muitas pessoas, muitas vidas. Porque Deus queria restaurar o altar de uma igreja inteira. Aquela igreja, ela estava vivendo um descompasso. Sabe por quê? Porque se o seu pastor estava com um problema há 10 anos e não tinha encontrado forças para se arrepender, você pode imaginar como aquela igreja estava vivendo. Mas quando nós nos encontramos e que eu pude falar a respeito da palavra de Deus para ele, houve um arrependimento tão profundo, tão genuíno, que as coisas começaram a mudar a partir daquele dia. E depois desse tempo com o pastor, eu até falei com a minha esposa assim, né? Porque quem não assiste série mexicana, não é mesmo? Ou quem nunca tenha visto algo assim, a gente sempre vê a questão do narcotráfico e tantas coisas, não é mesmo? Eu até falei para minha esposa assim: olha, meu Deus do céu, vou fazer um concerto no teatro, mas vou fazer um aberto numa arena aberta. Aí eu fiquei pensando, já pensou se acontece igual nas séries, que os caras descem das vans assim, armados, e tiram para todo lado, e eu estou lá no meio, né? Misericórdia. Falei, meu Deus, eu orei, falei, Senhor, eu sou teu servo. Me livra do contato aí com esses narcotraficantes, eu não quero nenhum contato com esse povo, em nome de Jesus, amém. Né? E nós estivemos na igreja toda essa semana. Vocês vão entender onde eu quero chegar, prestem bem atenção. E muitas marcas de um altar restaurado começaram a acontecer a partir do arrependimento daquele pastor. No primeiro culto, que chega um maestro argentino, e ele vai para o culto, convidado pelo pastor que estava restaurado. Eu estou pregando, e eu faço um apelo, alguém quer aceitar Jesus? E ele, eu aceito. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? E o fogo de Deus, a presença de Deus naquele lugar. Depois eu fui descobrir que ele tinha sido um sacerdote católico. E que há mais de 25 anos ele tinha rompido a relação dele com Deus. Passa o tempo, e eu estou ministrando a palavra de Deus, chamo as pessoas para orar. E muitas pessoas vieram orar, muitas coisas aconteceram, gente foi curada, por causa da decisão daquele pastor, por causa do arrependimento daquele homem.
muita coisa começou a acontecer. E eu me lembro muito bem que vem um homem até mim, e Deus fala comigo assim, ó, fala para ele duas coisas, tá bom? Fala para ele que eu estou livrando da morte, repreendendo espíritos de morte da vida dele. E estou dizendo para ele que a partir de hoje ele faz parte de outro exército. Eu falei, amém, vou fazer sim, Senhor. Isso está fácil de falar. Fui, falei, ministrei, entreguei sobre a vida dele. Ele caiu de joelhos, chorando, completamente arrependido, e ele dizia assim, eu me arrependo de tudo o que eu fiz. Eu me arrependo. E chorava, 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 chorava. Os meses passaram e eu venho para minha casa, e aí o pastor de lá me manda notícias. Olha, já estamos com 2 cultos cheios. Olha, já estamos no 3º culto cheio de pessoas. Olha, nós já estamos procurando um novo lugar. Arrependimento genuíno restaura altar. E tem mais um detalhe, você se lembra de um rapaz assim, 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 assim? Eu, claro que não. Não sei quem é. Não, vou te mandar a foto. Falei, manda aí. Mandou. Sei quem é. Sei sim, lembro muito bem agora o que Deus mandou dizer para ele. Deus mandou dizer para ele assim, que você estaria repreendido o espírito de morte da tua vida e que ele mudaria de exército. Ele falou, então, deixa eu te contar. Ele aceitou Jesus naquele dia. Você não tem ideia de quem ele é, mas ele é um dos nomes mais altos do cartel de Jalisco. Ele aceitou Jesus. Eu falei, glória a Deus. Ele falou, mas tem mais coisa para te contar. O quê? Ele estava com medo, porque esse tipo de relação não permite o fim amigável. O fim é a morte. E eu peço, pastor, me ajude a orar, porque o chefão mandou chamá-lo lá. Eu falei, nós vamos orar. A palavra que Deus deu foi que ele seria livrado da morte. Vamos orar. E nós oramos. Aí diz que ele foi. E ele volta assim, diz que o chefão diz assim, ó, não quero nada com você. Tá bom? Como assim não quer? Tá bom? O que houve? E faz um favor para mim, você está metido com os crentes agora, né? Tô. Fala para não ficar vindo mais ninguém aqui. Como assim? Quem que veio? Vieram 6 aqui, altos, fortes, com vestes brancas, olhos que reluziam, e eles me disseram, deixe livre aquele que é meu. Não toque na vida dele. E aí, ele fala, tá bem, mas me ajuda, ele disse depois, porque ele me disse que se eu não me arrependesse, eu ia morrer. Irmãos, está nos jornais. Semanas depois, vem a notícia daquele homem morto. Morto. Passa o tempo, algumas semanas. É uma dinâmica muito rápida nessas estruturas. Emerge um novo líder, e esse novo líder quer falar com ele de novo. Você pensa o quê? Que você vai sair fácil assim? E aí acontece mais um milagre de Deus. Quando ele é chamado para falar com esse novo líder, esse homem, se vocês procurarem na internet, vocês vão saber quem é. Ele tem um problema no rim, o rim não funcionava mais. E aí, meus irmãos, antes da visita, antes dele se encontrar com esse novo líder, o Senhor envia 2 pessoas a esse homem. E essas 2 pessoas vão até esse homem, colocam a mão sobre ele e falam assim, você não vai tocar mais na vida daquele que é meu. Vou te deixar aqui uma marca. Vou passar por aqui e vou deixar uma marca. E se foi embora. Depois ele foi perceber que ele já não estava mais com a bolsa de urina. Que ele já havia sido completamente curado. Se há arrependimento, como diz a palavra de Deus, Deus também se arrepende. E pode ser que quando ele passar, ele deixe uma bênção. Esse homem hoje serve a Deus, porque ele foi
completamente transformado pelo arrependimento. Se você quer uma vida, se você quer um altar restaurado, hoje é o dia e o tempo do arrependimento. Eu quero te convidar, fique em pé no seu lugar. Pastor, me permite, por favor. Fique em pé no teu lugar. Eu quero dizer para você que não existe coisa que você tenha feito que seja tão terrível e que escandalize tanto o nosso Deus como você está pensando. Se você se arrepende completamente na presença de Deus nessa noite, o Senhor vem, restaura o teu altar e te deixa ainda uma bênção. Você sabe muito bem o que é exatamente que você precisa mudar. Você sabe muito bem o que é exatamente que você precisa se arrepender. Mas o Senhor está te dando, nessa noite, uma oportunidade de viver algo completamente novo. Um altar completamente restaurado. Um altar completamente cheio da presença de Deus, do fogo do Espírito Santo. Por que não estão acontecendo os milagres mais? Porque está faltando arrependimento. E eu quero te dar uma oportunidade nessa noite. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça nessa noite. E se arrependa na presença de Deus, profundamente. Fala com o Senhor. Fala, Senhor, talvez você tenha que fazer como Davi, que também disse assim: Senhor, eu me arrependo dos pecados que eu conheço e daqueles que eu nem tenho conta que eu cometi. Mas eu quero, Senhor, algo completamente novo. Não quero mais, Senhor, viver como eu estava vivendo. Eu quero viver algo novo. Eu quero mais da Tua graça. Eu quero mais do Teu poder. Eu quero mais do Teu Espírito Santo. Eu quero poder para abençoar pessoas. E eu quero romper completamente